Olá, boa tarde. Estamos começando nesta segunda-feira, né? Nosso vídeo da semana, tá? Como sempre lembrando, então, o nosso vídeo da semana ele vai primeiro aqui nessa gravação ao vivo no Facebook, depois vai para o canal lá no canal César Capitânio e a gente recomenda então as pessoas que puderem, né, seguir, compartilhar, né, o canal, né, ajudar a fortalecer essa pequena ideia, né? Essa essa ideia de discussão breve, né, que a gente tem feito semanalmente aqui para discutir aspectos conjunturais do nosso país. Tá? O vídeo de hoje, então, ele tem um título, que é o título 2019, um ano ruim para o Brasil. Então, nós estamos entrando no mês de dezembro hoje, tá? Dia 2 de dezembro hoje, de um ano que vai ficar para a história brasileira possivelmente como um ano de regresso, né, civilizatório do ponto de vista do Brasil. Então a gente vai tentar resgatar rapidamente, assim, para fazer esse processo da gente compreender, né, o quão foi vexatório para o país o que ocorreu neste ano. Mas nós não podemos descolar o ano de 2019 com, 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 com um pequeno processo histórico que chega nisso, né? Primeiro porque a gente tem que considerar que de 2013 a 2014, né, nós tivemos uma rota de desenvolvimento nacional diferente daquilo que ocorreu em outros contextos. Não é? Nós vivemos, né, com a eleição do presidente Lula, uma mudança nos circuitos governamentais, que até aquele momento eram governos, né, mesmo com algum avanço civilizatório que nós tivemos com a Constituição de 88, né, com algumas questões sociais que foram inseridas no governo do Sarney mesmo, né, depois com a queda do Collor, alguma coisinha do ponto de vista da estabilidade da economia que pôde virar alguma coisa de política social nos governos do Itamar e depois do Fernando Henrique Cardoso, mas nós tínhamos um contexto histórico, né, de governo para as elites, governos privatistas, né, e aí nós tivemos o seguinte, nós tivemos nas eras Lula e Dilma, né, os dois mandatos do Lula, o primeiro mandato da presidente Dilma, um circuito democrático, um circuito de fortalecimento da democracia, um circuito de geração de emprego e renda, né, em que o salário mínimo dos trabalhadores avançou, né, o seu poder de compra avançou fortemente. Nós tivemos política de distribuição de renda, combate à miséria, né, que foi com a questão dos programas de transferência de renda, especialmente o programa Bolsa Família, né, com vários programas na área da agricultura familiar, de habitação rural, a elevação do crédito do Pronaf com o rebaixamento do juro, o programa de aquisição de alimentos e tudo mais, um processo intenso de expansão das universidades públicas federais e dos institutos federais e também do acesso à universidade pública de todos os modos, seja com elevação do FIES e facilidade no acesso do crédito do FIES, com a questão do ProUni, o auxílio, a questão da educação técnico profissional com o Pronatec, a questão do estudar no exterior via Ciências Sem Fronteiras, um acesso às creches, né, o programa Brasil Carinhoso, enfim, foram governos, né, marcados por desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, tá, que tiraram o Brasil do mapa da fome, que geraram emprego e renda e que colocavam o país num patamar de grande economia global, tá, a ponto de já estar se encaminhando, estava se encaminhando no ano de 2013, 2014 para ser a sexta maior economia do mundo e estava próximo de fazer isso se ultrapassasse então o Reino Unido. Tá? O fato é que em 2013 nós tivemos um movimento muito estranho, muito esquisito, que foram as jornadas de junho de 2013. Tá? Eu tenho uma visão muito crítica das jornadas de junho de 2013, né? Muito embora há os que digam que a gente não quer entender o que houve em junho de 2013. Eu acho que em junho de 2013 o Brasil acabou sendo empurrado por uma guerra híbrida em um contexto que o país estava bem, né? Os indicadores sociais e econômicos estavam bem, em um contexto que a gente deveria estar discutindo avanços e, obviamente, que nós tivemos no processo para a Copa do Mundo e naquele caso para a Copa das Confederações, tivemos excessos do ponto de vista da questão
dos remanejamentos, né, das remoções das pessoas, né, nas obras para a Copa, de fato. E nós poderíamos ter levado da pauta de junho de 2013 a discussão da mobilidade urbana, né, do movimento Passe Livre. Mas, afora isso, para mim não há nenhuma dúvida de que a direita golpista, né, assumiu as jornadas de junho de 2013 com a pauta apartidária, né, um discurso falseado, que foi engrossado de maneira muito estranha, né? Não acredito em mobilizações espontâneas, eu acredito em articulações que envolvem dinheiro, mídia, né? E articulações poderosas que fizeram com que houvesse uma queda na popularidade da presidente Dilma muito forte, né? O governo reagiu, né, com políticas públicas, com o programa Mais Médicos, com a elevação do PAC, né, ajudando prefeituras e tudo mais. Mas o fato é que, no processo eleitoral de 2014, somado à entrada em vigor da Operação Lava Jato em 2014, né, e hoje a gente sabe, depois dessa revelação da semana passada do doleiro Dário Messer, da conversa dele com a namorada dele, de que há pagamento de propinas, né, ele cita especificamente o procurador Januário Paludo, que é um dos mais velhos dos procuradores da República de Curitiba, inclusive o nome do grupo do Telegram, onde o Intercept Brasil faz todas aquelas ponderações em todas aquelas matérias que mostram que a República de Curitiba nada mais é do que uma quadrilha, né? O nome do grupo do Telegram chama Filhos de Januário, tá? Então eles prestam uma obediência a um certo ar de respeito ou de comando, né, a esse procurador um pouco mais velho dos demais, né, que essa turma, Deltan Dallagnol, Robertson Pozzobon, são uma gurizada, decorador de apostila, que passaram num concurso público, né, e se julgam acima do bem e do mal, né, mesmo que para tal tenham provocado um desastre no país. Mas o fato é que é o seguinte, no processo eleitoral de 2014, tá, a presidente Dilma, mesmo que com forte oposição, uma articulação unificada quase das oposições de direita e centro-direita, tá? E inclusive alguns segmentos da outrora esquerda, que é o caso da Marina Silva, por exemplo, tá? Da Rede, apoiar a candidatura do Aécio Neves, mas a Dilma venceu por margem apertada as eleições. E nós não estamos descolados desse processo geopolítico latino-americano que levou à deposição do Fernando Lugo, que levou à deposição do Manuel Zelay em Honduras, Fernando Lugo no Paraguai, que teve o pedido de prisão expedido ao Rafael Correa, que agora é apresentador do canal Russia Today em espanhol, né? Russia Today, RT em espanhol, no Equador, tá? Que teve o pedido de prisão da Cristina Kirchner, né, na Argentina, que teve todo um processo de fake news no processo eleitoral uruguaio, que levou a direita a derrotar a Frente Ampla no Uruguai, né, o Lacalle Pou, um candidato de centro-direita, né, derrotou o candidato de centro-esquerda, Daniel Martínez, da Frente Ampla, né. Nós está ocorrendo, né, esse processo de tentativa de deposição do chavismo na Venezuela, do Nicolás Maduro, a prisão do presidente Lula e a retirada dele da disputa eleitoral de 2018, né. Nós temos repressão violenta aos protestos no Equador, tá? Os protestos liderados pelos grupos indígenas, repressões violentas no Chile, nos movimentos puxados pelas centrais sindicais e pelos estudantes, né? Que são protestos contra o neoliberalismo, né? O modelo que o Paulo Guedes ajudou a montar, de certa medida, né? E que ele se orgulha tanto, né? Do regime ditatorial do Pinochet, inclusive chama a atenção que nesse fim de semana uma apresentadora de TV do Chile expulsou do programa um sujeito que quis relativizar e dizer que não havia perseguição e tortura no regime de ditadura do Augusto Pinochet, né? Ela foi muito dura, né? E acabou convidando para se retirar. Achei que foi uma medida muito interessante, né? Muito importante, né? E, obviamente, repressão a movimentos populares na Colômbia, né, do Ivan Duque. Nós temos a prisão de lideranças políticas no Peru, tá? E o presidente que assumiu agora, em lugar de um presidente de direita que renunciou, tá? Um sujeito que também faz ameaças à democracia. Então, nós temos, e obviamente, e acabei me esquecendo, né, a forçada de barra, né,
e ações criminosas de bandidos, de milicianos, né, na Bolívia, que levaram o Evo Morales a renunciar o mandato que ele havia sido eleito, né, para a presidência, o quarto mandato, que ele acabou pela corte eleitoral do seu país sendo liberado a ser candidato, se candidatou, se elegeu, venceu as eleições, a OEA veio com uma acusação de fraude, tá? E, obviamente, a fraude ela não se materializa do ponto de vista da forma como eles induzem e tudo mais. Uma presidente se autoproclama presidente e a repressão violenta aos movimentos sindicais e indígenas que protestaram contra esse golpe clássico, né, e que está materializado. Tá? Nesse interim todo, nós temos que voltar para o Brasil. Nós temos aqui, na eleição de 2018, um golpe híbrido, né? Primeiro, a deposição da presidente Dilma, e não há dúvida da palavra golpe em 2016. Haja vista que a Janaína Pascoal, há poucos dias, que é a relatora do pedido de impeachment, né, que recebeu 45 mil reais do PSDB para redigir o parecer do impeachment, ela admitiu que não foi por causa das pedaladas que a Dilma caiu. Mas o fato é que, no parecer, está isso. Tá? Então, justificativas parlamentaristas para depor uma presidente num regime presidencialista, não tem outra palavra para ser definida do que golpe. Tá? E não é, neste ano de 2019, o senhor Michel Temer, que era o vice da presidente Dilma, num ato falho no primeiro momento, mas depois, de novo, usando a mesma palavra, ele usou a palavra golpe 2 vezes, para dizer que ele não apoiou o golpe contra a presidente Dilma. E que, inclusive, o próprio Lula havia dito isso, enfim, ele usou o Lula como justificativa. Tá? Dito isto, o ataque aos trabalhadores, ele começa no governo Temer, com o apoio do Bolsonaro, da família Bolsonaro, em praticamente todas as ações e todas as votações. Por exemplo, nós tivemos a votação da terceirização irrestrita, ampla e irrestrita, que é muito prejudicial para os trabalhadores. O trabalhador terceirizado recebe sempre, em média, menos do que o trabalhador não terceirizado fazendo a mesma função. Tá? Sempre. Sem contar as condições de trabalho que são relatadas por Ministério Público do Trabalho e tudo mais, como mais precarizadas. E jornadas de trabalho mais extensas. Tá? Depois nós tivemos também a votação da emenda constitucional 95, tá? Que congela os gastos públicos por 20 anos. E nós vamos começar a sentir, já estamos começando a sentir, os efeitos nocivos da emenda constitucional 95. Depois nós tivemos, né, a votação da reforma trabalhista e os passivos da reforma trabalhista, quando aplicados na prática, né, se o empresariado brasileiro, se o grande empresariado brasileiro resolver adotar a reforma trabalhista para o seletista, né, jornada intermitente, enfim, todas essas questões, que a gente não está discutindo isso, mas eu só estou pontuando, nós teremos problemas sérios para o trabalhador seletista se aposentar. Mas se não bastasse isso, então em 2019, a continuidade do golpe, que se materializa quando o juiz Sérgio Moro condena e depois a condenação é mantida no TRF4 numa farsa, tá? Num jogo combinado, tá? Depois, no STF, uma mudança na concepção constitucional do artigo 5º da Constituição brasileira, tá? Foi mudada especificamente para colocar Lula na prisão, tá? Porque colocar Lula na prisão é colocar o povo brasileiro na prisão, um representante autêntico e legítimo do povo brasileiro, tá? Porque Lula venceria as eleições de 2018, isso está dado, está claro, tá? Todas as pesquisas indicavam isso e poderia ser no primeiro turno, tá? Então não adiantava dar o golpe na presidente Dilma e deixar Lula solto se candidatar e porventura se eleger. O dado concreto é que prenderam Lula e mesmo assim uma candidatura que surge nem como plano B, como plano C do Partido dos Trabalhadores, o Fernando Haddad, tendo como sua vice a Manuela Dávila, do PCdoB, foi para o segundo turno, tá? Foi para o segundo turno numa situação bastante adversa. Por quê? Porque a candidatura do Bolsonaro surfou nessa lógica antissistêmica, e de antissistema ele não tem nada. Bolsonaro é o sistema político mais atrasado, familiaresco, do filhotismo político, do cara que
acha que só a família dele que presta, né? Muito embora nós temos os mandatos deles são mandatos sofríveis, péssimos, nunca foram importantes em comissão alguma, né? Nunca foram grandes relatores de nada, né? A não ser as polêmicas da estupidez, né? De celebrar a estupidez humana, como diria a canção Perfeição, do Legião Urbana, tá? Nessa onda antissistêmica, somada ao fator, em 6 de setembro do ano passado, da facada do Adélio Bispo, né, lá em Juiz de Fora, no Bolsonaro, se livrou, né, dos debates eleitorais, ganhou uma superexposição midiática, né? O juiz Sérgio Moro acelerou a lógica do antipetismo, inclusive liberando esse depoimento fake do Palocci, né, há poucos dias das eleições, tá? Do segundo turno. E o dado concreto é que, assentado numa ampla e muito forte campanha de desconstrução do petismo associada às fake news, nós chegamos a essa desgraça, né, que foi o processo eleitoral em que Bolsonaro se elege presidente no segundo turno das eleições do ano passado. Mas o segundo turno que praticamente foi o efeito do primeiro. Aliás, o PT é acusado, inclusive, disso, né? O dado concreto é que, na minha concepção, se o PT não lança uma candidatura no ano passado, nós correríamos um risco muito sério do Bolsonaro, dada as circunstâncias, ganhar as eleições no primeiro turno. Ele passou muito perto disso, inclusive. Fato é que o governo Bolsonaro é uma mistura de neoliberalismo maldoso, né? Com pitadas de intenso autoritarismo, truculência, tá? E que tem produzido, em qualquer brasileiro que tenha o mínimo de decência, um cenário de vergonha internacional, né? O ano de 2019 é marcado por uma série dessas questões. A gente vai, quando o presidente pega e se refere à esposa do outro presidente, um presidente de direita, o presidente francês, o Emmanuel Macron, é um liberal de direita, como se fosse uma mulher feia, enfim, você está quebrando todos os decoros de qualquer relação internacional. Quando você faz acusações a Angela Merkel de que ela estaria patrocinando ocupação da Amazônia e não apresenta a mínima prova disso, tá? Tá produzindo as fake news em escala internacional, você não está produzindo nenhum tipo de relação. Quando você quer interferir, né, nas embaixadas dos outros países, você está ferindo a soberania delas, né? Me refiro quando se falou sobre o processo eleitoral do Uruguai, me refiro quando quis elogiar o Pinochet, tomou uma invertida do Sebastião Pinheira, um sujeito de direita no Chile, presidente chileno, tá? Me refiro também à questão da invasão da embaixada da Venezuela, porque tem um dedo de bolsonaristas na invasão da embaixada da Venezuela em Brasília, tá? Tudo isso associado a discussões olavistas, né, sobre discussão de gênero na ONU, relativizar desmatamento, acusar a ONU de globalista aliás, usar a expressão globalismo como se fosse um adjetivo negativo, como se ele fosse patriota, né, entregando a base de Alcântara, por exemplo, entregando o patrimônio nacional com valor muito baixo, né? A nossa sorte, né? Eu digo sorte no azar, no caso, é que o governo é tão ruim que os leilões dos campos de petróleo foram um fracasso nos últimos dias, né? Porque possivelmente os investidores estrangeiros temem, né? E o governo também teme, porque recuou na sua agenda regressiva, né, de direitos, né? Protestos grandes, né? Como ocorreram nos outros países da América do Sul. E em 2020 nós vamos ter que fazer isso, né? Porque são ataques ao serviço público, teve a reforma da Previdência, né? Desmonte de políticas públicas, do mais médico, do Minha Casa Minha Vida, que retrocedeu, habitação rural não existe praticamente mais nada, né? Nós temos desmonte no programa de aquisição de alimentos, você teve o desmonte do Ministério do Esporte, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. É um processo dantesco, assim, de governo que retrocede, que corta do salário mínimo, né? Então tem mais essa, né? Já retrocedeu
mais um corte, foram 2 já, né? Então já são R$ 11 a menos no reajuste do salário mínimo. Enquanto isso, a carne aumenta em proporções gigantescas, né? O dólar está alto, então o que acontece? A China está com problema, de doença na carne suína, nos suínos, no caso, e aí aumentou o processo de importação, né, de carnes. Então, por um lado, você poderia pensar, não, isso é positivo para os brasileiros, mas é positivo para os pecuaristas, para os grandes pecuaristas, para os grandes frigoríficos, tá? Que estão aproveitando o dólar alto, né? O dólar alto para vender carne, tá? Por outro lado, isso aí, deve ser positivo para os brasileiros, mas não é, porque isso produziu uma majoração muito grande no preço da carne de bovina, e que vai, por tabela, aumentar a carne de frango, vai aumentar a carne suína, vai aumentar o preço dos ovos, possivelmente também, quando você vai substituindo as proteínas, né? E o Guedes agora quer taxar a cesta básica, né? Os produtos da cesta básica. Então você vai tirando de um lado dos trabalhadores, quando você corta do salário mínimo, quando você faz reforma trabalhista, quando você faz reforma previdenciária, quando você faz terceirização ampla e restrita, quando você faz uma PEC que depois vira emenda constitucional para com congelamento de gastos, e do outro lado você quer taxar, como é a questão do taxar o desempregado, né? Você cobrar taxa do desempregado, o recolhimento de INSS dos desempregados. Então, o cenário é terrível e só não é mais terrível, e a grande imprensa não noticia isso, porque há uma grande reserva cambial brasileira, né, cerca de 380 bilhões de dólares, tá, que foram reservas dos governos Lula e Dilma, dos governos do PT, tá, e aliados. Tá? Então, o seguinte, se há alguma base, é exatamente o contrário do que se diz, o PT quebrou o Brasil. Pelo contrário, o Brasil reergueu um país quebrado dos governos FHC. Gerou emprego e renda, construiu universidade pública, várias pelo país, Campi, IFE, construiu creches, construiu estradas, construiu a transposição do Rio São Francisco, melhorou os portos e aeroportos, melhorou a renda dos trabalhadores, os trabalhadores passaram a viajar mais de avião, a comprar carro, a financiar casa. O Minha Casa Minha Vida é o segundo maior programa habitacional do mundo. Tá? Foi, no caso, o segundo maior programa habitacional do mundo, só atrás do programa habitacional chinês, por uma razão óbvia. Né? Nós estamos falando de um país com 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Então, meus caros, o ano de 2019 é um ano marcado por bizarrices, assim, com o presidente tentando emplacar o filho embaixador nos Estados Unidos, ameaças ao STF, um cabo, um soldado, ameaça de AI-5, aí depois os caras tentam relativizar, fala do Paulo Guedes, né, ameaça de debater em manifestantes por parte do presidente da República, né, caso você for protestar contra o retrocesso, corte no salário mínimo, corte nas políticas públicas, intervenção autoritária nas universidades, né, não se nomeando pela tradição democrática, né, de todos os governos do período democrático, os mais votados das listas tríplices, que eram os mais votados dos conselhos universitários, né, nos outros governos sempre se fez isso, tá? E agora não, agora se nomeia por alinhamento político-ideológico, meramente alinhamento político-ideológico, ao olavismo, né, não é nem a direita, é a direita mais absurda, né, que é esse sujeito pseudo professor de filosofia que mora na Virgínia, né, e que tem produzido algo muito semelhante a algo, a gente não pode deixar de relativizar o fascismo, tá? O Partido Aliança pelo Brasil, lá com uma logo, né, com calibres de arma, e isso já está se reverberando na sociedade, com a execução de um negro por soldados do Exército no Rio de Janeiro, com mais 80 tiros, com a execução da Agatha Félix, como já foi o caso da Marielle Franco, que mexe nas milícias, que mexe na família Bolsonaro, em certa medida, né? Haja vista que o Carlos Bolsonaro foi lá excluir, e ninguém tinha pedido para ele, né, os registros na portaria do condomínio Barras de Vivenda, né, que na verdade, então, o Jair Bolsonaro mora muito perto do tal do Rony Lessa, um miliciano, que é, né, possivelmente um dos executores da Marielle Franco, né? E aí nós temos toda essa questão que envolve essas ameaças
a democracia, né? Nós passamos, nesse 2019, nesse fio da navalha, né? Inclusive a imprensa que apoiou o golpe, no caso, né? Que está pagando pato nesse sentido. E eu não digo bem feito, no caso, para a Folha de São Paulo, porque isso seria uma estupidez, né? Mas eu acho lamentável quando órgãos de imprensa, né, insuflaram e instigaram o ódio ao PT com uma cobertura totalmente desmedida, e por isso que a gente precisa de democratização nos meios de comunicação, porque do ponto de vista, o campo progressista tem muito menos voz e muito menos poderio econômico para poder bancar um contraponto à Rede Globo, a Bandeirantes, a Folha, a Record, ao SBT, ao Estadão, à Veja, que são vozes do patronato brasileiro, da direita brasileira, né? Várias variáveis da direita brasileira. Não é como a Globo não é comunista como o Bolsonaro quer fazer crer, e muito menos a Folha, né? Representa o baronato brasileiro. Mas mesmo eles têm sofrido com ataques, com corte de publicidade, né? Porque eles sim querem uma imprensa capacha, uma imprensa que vire chapa branca do governo. E isso é típico de ditaduras, quando você tem uma voz oficial, né? E não permite o contraponto e não permite as versões contra-hegemônicas. Engraçado que eles bateram livremente do PT nos 8 anos do governo do Lula, e depois nos 4 da Dilma, e nos outros 2 em que ela foi alvo de uma pancadaria generalizada, no caso, né, e que levou ao impeachment. Não teve foi desenfreado os ataques, né? A ponto do falecido Paulo Henrique Amorim falar que era o partido da imprensa golpista, né, o PIG, né? A verdadeira oposição ao petismo foi a imprensa, e que acabou produzindo isso daí, como dizem, né? O tá ok, né? Isso daí que é o governo Bolsonaro. Esse qualquer coisa menos o PT produziu essa desgraça nacional, tá? E que, em nível internacional, né, só nos faz passar vergonha, né? Quando você acusa o Leonardo DiCaprio, né, um ator, de financiar o desmatamento na Amazônia, o assustador é o presidente falar isso. E mais assustador ainda é que você tem uma legião de seguidores que acredita nisso. É mais assustador ainda, tá? E assusta também quando um delegado da Polícia Civil produz e transforma num inquérito isso, tá? Porque é inacreditável que os brigadistas foram lá botar fogo para depois apagar lá em Alter do Chão. E os áudios agora do prefeito lá de Santarém, né, que é do DEM, o partido do Onyx Lorenzoni, por exemplo, os áudios dele com o governador Helder Barbalho indicam claramente que eles sabem quem foi, e foram grileiros, pessoas que querem ganhar dinheiro, né, abrindo novas áreas de loteamento, no caso, né, Alter do Chão é um distrito de Santarém, que é uma espécie de Caribe na Amazônia brasileira, né, ali na foz do rio Tapajós, com o rio Amazonas, né, praias belíssimas, né, inclusive investimentos na rede de hotelaria já de grande porte, de grande vulto, e que tem sido bastante procurada por estrangeiros, né, nessa região próxima, então, ali a Santarém, um distrito de Santarém, tá? E, obviamente, tem envolvimento com madeireiros, com fazendeiros e grileiro de terra, tá? E isso para mim está claro quando o Helder Barbalho afasta o delegado da Polícia Civil. Eles têm clareza de que se produziu uma farsa contra os rapazes, tá? E aí nós temos isso virando um inquérito e as pessoas sendo presas, né? Isso é típico de regimes autoritários, de regimes que extrapolaram o Estado democrático de direito. Tá? A prisão do Lula foi nesse sentido. E essa tentativa desmedida de tentar pôr o Lula de volta na prisão, né? Esse processo do sítio de Atibaia, eu acho que foi um pouco pior do que o do Triplex. Tá? Quando você vê os discursos aí dos rapazes lá, do Leandro Poulsen, o Leandro Poulsen, né, citou a Elisa Lucinda, o poema dela Só de Sacanagem, e a Elisa Lucinda dá uma resposta brilhante, porque ela fala que não entendeu nada. E mais, ela diz que ela defende Lula inocente e Lula livre. Né? Deu uma resposta muito boa, a poetisa Elisa Lucinda, né? Foi espetacular. O tal do Gebran
e o Carlos Thompson só faltaram dizer, olha aqui, eu estou aqui, Bolsonaro, se não dá para ser o Moro ministro do STF, pode ser um de nós. É, assim, é um exibicionismo desmedido, né? Parece que então a defesa do presidente Lula entrou com ação no STF, né, para pedir a anulação do processo do sítio de Atibaia, porque soou como uma provocação ao STF, inclusive, essa condenação, tá? E eu não consigo mais acreditar só em coincidências, né? 17 anos de condenação, como foi 9 anos e meio lá o Moro, né? 9 dedos, 17 anos o PSL, né? Daqui a pouco vai ser o 38, né, do Aliança pelo Brasil. É uma coisa surreal, surreal nós termos esse tipo de poder judiciário brasileiro, tá? E o problema é o seguinte, que você não vê muitas vozes insurgentes no meio judiciário. Você tem ex-juízes, você tem alguns segmentos dos juízes pela democracia, você tem algumas falas de alguns dos ministros do STF que são contra essa barbárie punitivista, que tem levado o país ao caos, né, econômico, inclusive. Se a gente for botar na conta do lápis o que a Lava Jato causou de prejuízo para o país, a quantidade de desemprego, a destruição da engenharia nacional, a paralisia no setor de estaleiros, a perda de valor do setor petroquímico, nós estamos falando de pelo menos meio trilhão de reais. Tá? Pelo menos meio trilhão de reais. Mas se a gente for mensurar de maneira mais clara ainda, eu diria que passa de R$ 1 trilhão o prejuízo que a Lava Jato causou para o país. Ah, mas então você é a favor dos corruptos? Não, não, porque se eu fosse a favor dos corruptos, eu ia estar apoiando a Operação Lava Jato. Tá? Porque a Operação Lava Jato é uma operação corrupta. E o Intercept provou isso por A mais B, tá? Que ela é uma operação corrupta. Tá? Os caras usaram a investigação de Caixa 2 e de corrupção, no caso na Petrobras, para se autopromover, para produzir, para dizer quem é culpado e quem é inocente, né? Você liberando os delatores que entregassem, de preferência Lula e Dilma, tá? Com o dinheiro, fazendo acordos bilionários com a Justiça dos Estados Unidos para levar para a fundação do Deltan Dallagnol, da esposa dele, acho que é da esposa dele, né? Enfim, que não deu certo, né? A mutreta que ele estava fazendo. E com acusações agora, o Dário Messer falando isso, né? O Tacla Duran já tinha dito lá atrás que o Zucoloto, né, o compadre de casamento do Moro, era um advogado que é sócio da Rosângela Moro, da esposa do Sérgio Moro, tá? Que ele cobrava para fechar acordo de delação premiada e para se autobeneficiar, para virar capital político e tudo mais, tá? Então tá muito claro isso. O Intercept deixou muito claro isso. Ah, mas o Intercept produziu um crime porque grampear e tal e tal. Meus caros, na República dos Vazamentos, quem fez o vale tudo dos vazamentos foi o Sérgio Moro. Quem não vai lembrar daquele vazamento para a Rede Globo da conversa do Messias, né? Do Messias, no caso, lá da Dilma com o Lula. Ele usurpou uma competência que não era dele. Tá? Mas, aqui, deixa eu ver, a Silvia Cátia está dizendo, põe desgraça nisso, vamos regredir décadas, lamentável, sem falar no extremismo fascista. Claro, claro, e tem mais isso, né? Uma série de professores, por exemplo, né? A Silvia é professora também. Professores vão sofrer um mal bocado para dar aula. Com essa história de denúncia, por mais que o seguinte, você vai decretar inconstitucional e tudo mais, mas você já põe a ameaça em curso. Você põe uma espada de Damocles no pescoço dos professores, né? Porque você não pode mais tratar nenhum conteúdo, né? Da história brasileira, da geografia brasileira, expondo qualquer tipo de criticidade, né? Mesmo que ela seja assentada em pesquisa, né? E não é uma opinião assentada em achismo, né? Você vai ser considerado como um doutrinador comunista e vai ser denunciado para as secretarias regionais, para a Secretaria de Educação. Então é terrível, é um regresso fora do comum. Tá? E do ponto de vista dos direitos sociais e trabalhistas, está só começando. E do ponto de vista da carestia, que é o custo de vida para as pessoas, para os trabalhadores, está só começando. Tá? Eu lembro muito bem o que é um governo de direita, porque eu vivi o governo FHC. E a gente sabe a diferença. Eu falo porque eu vivenciei o governo FHC e eu vivenciei o governo Lula.
E eu fui vendo o governo Lula avançar e as melhores fases para a vida de trabalhador passaram a ser 2013 e 2014 nos governos Dilma, para mim, para nós, para nossa família. Aliás, eu nunca vi, eu moro aqui no loteamento de Fiore, aqui no município de Guatambu. Nós nunca vimos tanta construção de casa como 2013 e 2014, 2012, 2013, 2014. Era um cenário de efervescência, tá? E que a Lava Jato começa em 2014, o Aécio não reconhece a derrota em 2014, nós passamos de lá para cá a viver uma desgraça, tá? E passaremos a ser muito. Aliás, quem viaja para o exterior já diz isso, que a imagem brasileira no exterior é péssima. Nós estamos sendo mal vistos no exterior. Tá? Mas havemos esperança, porque o seguinte, porque o ano que vem é ano de eleições municipais. Não tenho nenhuma dúvida de que se você não gosta do PT, tá? Não quer votar no PT, então vota no PCdoB, vota no PSOL, vota no PDT, dá uma triada no PDT, né, para não votar na Tabata, Cia e companhia, né? No PSB, dá uma triagem também, porque o PSB está cheio de golpista direitoso, tá? Ou na rede, ou no PCO, ou no PCB, na rede também tem que dar uma triagem, tá? Se você é de Curitiba, tem o Requião provavelmente vai ser candidato a prefeito do PMDB, mas um baita no quadro. Eu, se votasse em Curitiba, eu votava no Requião, tá? Mas o seguinte, com o Lula na parada, nós vamos tratar isso no próximo programa, tá? Na segunda-feira que vem, na próxima conversa, né? Nós queremos tratar um pouco também como o campo de centro-esquerda vai se alinhavando pelo país, assim, mostrar um pouco, né? Não tem nenhuma dúvida de que o PT, enquanto partido, é um capital político incomensurável. Ele esteve em todos os segundos turnos desde 1989, à exceção das 2 vitórias do FHC, que foram no primeiro turno, que o Lula acabou em segundo. Esteve no segundo turno contra o Collor, venceu as eleições de 2002 com o Lula, venceu em 2006 sobre o Alckmin, o segundo turno, na reeleição do Lula, venceu em 2010 e reelegeu a Dilma em 2014, né, sobre o Serra e depois sobre o Aécio. Foram 4 vitórias seguidas sobre o PSDB. E a candidatura do Lula venceria a 5ª no ano passado. Então, esse capital político não pode ser deixado de lado. Mas só a eleição não adianta, tá, gente? Nós precisamos nos organizarem em associações de moradores, nos organizarem em grupos de reflexão, em sindicatos, quem não quer se filiar em partido político, se sindicalizar, participar das mobilizações, tá, dos movimentos sociais, das pastorais e tudo mais, porque a gente precisa se reconectar com o povo. Se reconectar com o povo, desculpa aqui a trava da língua, significa dizer que a gente precisa mostrar para as pessoas, né, pedagogicamente, porque não é fácil, né, a narrativa, tudo ladrão, não sei o quê. É uma narrativa muito fácil, né? E o Lula é um ladrão e tem que ser preso, não sei o quê, tá? A gente tem que mostrar para as pessoas, tá, claramente os projetos. E o projeto liberal, o povo não cabe. E está ficando claro isso, tá? Então, nós precisamos retomar a tese e discutir as teses do ponto de vista do desenvolvimento nacional e do papel do Estado enquanto fator de desenvolvimento econômico e social. Porque só desenvolvimento econômico não adianta. Mas o desenvolvimento econômico associado ao desenvolvimento social, ele permitiu que pessoas, milhões de famílias tivessem luz elétrica na sua casa, milhões de famílias tivessem casa própria, milhões de famílias melhoraram a sua renda, milhares de famílias puderam viajar de avião pela primeira vez, ter férias na praia, né? Puderam comprar um carro novo, puderam ter televisão de tela plana, enfim. Eu me despeço por aqui, porque a fala foi um pouco extensa, tá? Desejo uma boa semana para todos, tá? E sempre que puderem, né, nos acompanhem, curtam, compartilhem, né? Sigam o canal, depois esse vídeo vai para lá também. Um abraço a todos.